Hoje nossa conversa é sobre amor, coragem e maternidade atípica. Estamos com nossa convidada, Daniela Guerrieri, que vai falar um pouco sobre a história dela. Ela é mãe do Gabriel, de 9 anos. Ele foi diagnosticado com autismo nível 3, não verbal. A nossa conversa vai ser com essa mulher incrível que convive com uma criança, que mostra um jeito diferente de ver a vida todos os dias. E a gente está muito já emocionado, encantado com ela. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E também nós temos a Mari Seixas, que já esteve aqui na outra temporada. Ela tá como uma co-host para ajudar a gente a tocar esse bate-papo. E seja muito bem-vinda também, Mari. Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom conversar com a Dani, essa mãe que a gente já estava conversando ali fora. Incrível. Eu tenho certeza que vai inspirar tantas outras mães que vão precisar te ouvir e se sentir acolhida por você, que você tem muito, muito, muito para compartilhar. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Agradeço muito o convite, principalmente da Má. E eu acho que é muito importante eu estar nesse momento aqui falando de maternidade atípica, que hoje em dia a gente vê que existe muita invisibilidade. A gente fala muito da criança, mas não fala da mãe, da família. Então eu agradeço por estar aqui representando todas essas mães. Muito obrigada. Maravilhoso, Dani. E é legal que a gente já se conhecia e a gente se encontrou num evento e na hora que a gente trocou 2 palavras, eu falei, gente, a Dani tem que estar lá com a gente. Porque a gente começou justamente nessa conversa de como é difícil para a mãe, né? A gente já fala que nossa vida é tão corrida com um filho típico. Daí a gente fala, gente, é uma correria. E vai para o inglês, e busca na escola, leva na escola, e depois adolescência, e depois... E que a gente, de verdade, a gente não... sobre o autismo, a gente sempre fala mais sobre a criança. Mas e essa mãe, entendeu? Como que é a vida dela? Como ela se sente diariamente? Como você se sentiu, por exemplo, Dani, quando você começou a perceber que o Gabriel tinha alguma coisa diferente ali? Fala um pouquinho pra gente desse começo. Então, na verdade, o Gabriel, ele desenvolveu dentro do marco, né, de desenvolvimento da pediatria, né, não sei se é assim que se fala, normal até 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Mas eu era uma mãe praticamente que meio que ausente, porque eu trabalhava muito fora. Então, eu ficava 12 horas fora de casa todos os dias, trabalhava em Campinas, morava aqui em Salto, e minha mãe praticamente que cuidava do Gabriel. E a gente, com 1 ano e 4 meses, vamos para a praia, vamos para a praia. Fui eu, minha mãe, o Marcelo, meu pai e o Gabi. Nessa viagem específica, eu percebi que, na verdade, eu achei que ele estava ficando surdo, que eu comecei a chamar Gabriel, 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 e ele não olhava. Daí, nisso, a pulguinha já instalou atrás da orelha. Nossa, que estranho. Cheguei dessa viagem super angustiada, não consegui aproveitar a viagem. Falei com uma amiga minha, que ela é fono, falei dessa desconfiança, né? Será que o Gabriel é surdo? E ela falou assim, traga aqui no consultório, eu vou fazer alguns testes nele. Fez os testes e nada, tudo normal. Só que eu comecei a observar também que, além de eu chamar ele e não atender, algumas outras coisas. Então, ele parou de falar. As poucas palavras que ele falava, ele parou de falar. As coisas gestuais, então, fazer tchau, mandar beijo, ele parou de fazer isso também. Aí acendeu um alerta. Nossa, mas ele estava desenvolvendo tão bem, o que aconteceu? Eu cheguei na pediatra na época, que era de Campinas, comentei com ela e dela falou assim, Dani, não esquenta a cabeça, às vezes é falta de estímulo, né? Ele fica o dia inteiro com a sua mãe, acho que sua mãe não estimula direito, não convive com outras crianças, coloca ele na escolinha para ver. Então, ele foi para a escolinha com 1 ano e 7 meses. Eu queria esperar até uns 2 anos, né? Medo, né? Dos vírus e tal. Aí ele foi com 1 ano e 7 meses para a escola, chegou na escola e em 3 meses ele não desenvolveu nada. Aí aquela angústia já começa, né? Você fala assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa. E você comentava isso com alguém? Por exemplo, você chegava assim, mãe, ou pro seu marido, você falava, você tá percebendo alguma coisa? Porque nesse começo, pelo que eu escuto falar, muitas pessoas falam, não,
Não tem você É coisa da sua cabeça. Você ouvia isso também? Tipo, é coisa da sua cabeça, Sim. você tá exagerando. Exatamente. Então, Tá vendo pelo em ovo. exatamente. Então, assim... Isso dificulta o diagnóstico, Muito, né? muito. Então, eu observava isso, as pessoas ao redor dele, principalmente a minha família, que tinha mais essa convivência, achava que, é que ele não convive com outras crianças mesmo. Atribuindo Eles- outras coisas. né? Exato, eles se apegaram muito no que a pediatra falou. E eu falava, gente, não tá normal. Aí Não tá normal. a mãe tem um feeling que a gente não pode perder essa escuta. Exatamente. Nunca, né? Nunca. Nunca. Aí eu fui para famoso Google, né? Que é a pior coisa que Então, existe. eu acho que a pior coisa que É a existe... pior eu coisa. fui treinada pela pediatra das minhas filhas a não olhar no Google. Exato. Ela falou assim, Marina, não precisa disso, porque ele vai dar uns casos que, assim, só vai te deixar muito nervosa. E foi a mesma dica também que eu dei pra minha filha. Eu acho que esse negócio do Google é muito complicado. Mas e daí, Dani, a hora que você tava lá no Google, o que você... Eu vi muitas coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção que foi exatamente a palavra autismo. Porque, ao meu ver, ao meu conhecimento, até aquela data, para mim era aquela criança que ficava isolada, se balançando, e era só isso. Então, eu não conhecia que o autismo era um espectro. Então, não é que nem fosse uma receita de bolo, né? Que toda criança vai ter isso, isso e isso. Não. É legal isso que você falou, porque eu acho que há 10 anos atrás, hoje em dia fala-se muito sobre, tem mais consciência, né? Exato. Sobre a criança atípica. E é o que você falou, se você achava que era uma criança que ficava num canto balançando, uma imagem que talvez a gente tenha de filme antigo. Exatamente, porque não era assim muito falado. Então, eu lembro que na escola, eu nunca tive um amiguinho na escola quando eu era pequena, atípica. Então, não tinha ninguém, não tinha uma referência, né? Exato. E nem dentro da sociedade que eu vivia, não tinha isso. Aí eu levei de novo essa questão para a pediatra. Daí a pediatra falou assim para mim, Dani, a gente não pode descartar nada e nem afirmar nada. Só que eu vou te encaminhar para neuropediatra. A neuropediatra pediu aquele mundaréu de equipe multidisciplinar, porque o autismo hoje ele não é detectado através de exame de sangue nem de imagem, é só através de avaliação clínica. Então, precisava de um psicólogo, de um TO, de um psiquiatra infantil, do geneticista também. Então, a gente foi. Isso ele já estava próximo dos 2 anos, já tinha passado um tempo, porque você testou a escolinha, passou uns meses, não se desenvolveu. Aí, Exatamente. Então, E só o seu próximo dos sentimento 2 aí, anos. como que tava? Tava péssimo, porque eu não via... Eu assim, o meu coração já falava que era autismo. Porque eu parei e eu comecei a estudar. Então, eu virei a mãe louca. Eu quero saber. E daí eu fui. Porque não tinha, gente, Facebook, Instagram, essas coisas há 10 anos atrás. E tinha muito blog. E tem um blog que me ajudou muito. Então, tudo que ela escrevia, eu via o meu filho ali. Eu falei, ai meu Deus, o Gabriel é autista. Mas eu não conseguia verbalizar isso para ninguém. Nossa. Porque eu não queria aceitar isso. Olha só. Foi uma Imagino fase como muito foi difícil. difícil. Foi muito difícil. Eu não conseguia falar nem pro meu marido. Então, desculpa, gente, a emoção veio. Então, foi uma fase bem difícil, porque na minha cabeça eu tinha certeza. Só que eu precisava só de um laudo, né? Só sei que dentro dessa equipe multidisciplinar, eu falo que, infelizmente, eu caí nas mãos de pessoas erradas também. Isso é mais difícil. Porque a gente acha que eles estando dentro desse universo, eles vão ser mais humanizados em te passar um diagnóstico. Mas não foi o que aconteceu comigo. Então, foi muito difícil, porque eu já estava vivendo naquela angústia de não aceitar aquilo que eu estava vendo. Aí eu cheguei num psiquiatra, gente, é desumano isso, fazer com qualquer ser humano. Eu vou até me emocionar. O psiquiatra avaliou meu filho, ele não era psiquiatra infantil. Por quê? No convênio não tinha psiquiatra infantil. Então, o convênio falou assim para mim, vai naquele psiquiatra tal. Fui, né? Com aquelas angústias, minha mãe foi junto comigo e eu levei o Gá para avaliação. Foi uma consulta de 20 minutos. Conclusão, ele virou e falou assim, ele perguntou tudo da minha vida. O que você faz? Quantas horas por dia você fica fora de casa? Você dá atenção para o seu filho? Você estimula seu filho? Como se a culpa fosse minha. Deus.
Aí, no final da consulta, ele falou assim, eu acho que você precisa ficar mais com o seu filho. Porque tudo isso que ele tem é falta de amor. Meu Deus do céu, isso arrepia, gente. Um psiquiatra, gente, que ele trata da saúde mental das pessoas, falar isso para uma mãe. A minha vontade era de voar na cabeça dele e matar ele. Imagino. Não, Só que tem um outro lado que eu estava insegura. E daí tudo que ele falou, eu acreditei. E você internalizou? Eu imagino a tua dor de lidar com tudo isso e ouvir, porque na hora que você vai num profissional, você confia naquela pessoa, né? Ela acaba sendo autoridade naquele assunto e você dá uma valência para aquilo. Como é sério isso? Sim. É muito sério. E assim, o que eu passei... E daí, só para finalizar isso, gente, quando você acha que viu de tudo, eu cheguei na neuro... Ai, desculpa, gente. Que... Dani, imagina. Dani, tá todo a gente mundo tá emocionado aqui. com você, tá todo mundo junto. Eu cheguei na neuropediatra com todos os laudos e como foram testes clínicos, né? Tudo dava como uma criança típica e atípica nível 1. Pela idade dele, há 8 anos atrás, eles tinham muito medo de passar o diagnóstico. Só que hoje em dia o diagnóstico é precoce por causa das intervenções que são mais precoces. Sim. Mas antigamente não. Então a neuropediatra ela virou para mim, acho que foram 6 meses aí, entre passar em todos os especialistas. Ela virou para mim e falou assim: ele voltou a falar? E daí eu falei assim: não, doutora, ainda não. Ah, então é autismo mesmo. Meu Deus do céu. Ô, Dani, eu acho que tem tanta mãe que passa por isso desse jeito. E pior, Má, eu acho que até pior. Deve ter pior, né? Porque você tava ainda no meio, né, de profissionais que seriam mais... Qual é a palavra que eu uso? Mais... Inapropriados, incapazes. Desumanos. Então... Menos habilidade, né? E é interessante tudo isso, que é mais uma história onde a gente vê o poder da mãe de nunca desistir, né? De não aceitar algumas coisas, de ir atrás, de ver, de correr. Não, tem uma coisa com meu filho, eu vou procurar. É claro que eu imagino o sentimento de desamparo. Você se sentia desamparada? Muito desamparada. Sentia sozinha. Sozinha, porque ao mesmo tempo que eu vivia todo aquele monte de sentimento, principalmente de não aceitação daquilo, eu não tinha com ninguém para conversar aquilo. Porque eu tinha medo de expor aquilo que eu estava pensando. Você não falou com aquela pessoa do blog que você disse que tanto te ajudou na leitura do blog? Você não... Não falei. Ô, Dani, E quem eu te ajudou na época? lembro de um momento... Psicóloga. Psicóloga. Uhum. Deixa eu te contar, eu lembro de me marcou, a Dani, ela fez um post no Instagram. E esse post eu lembro exatamente até hoje. Isso já faz muitos anos? Isso faz o quê? Uns 6, 5 anos? Mais ou menos. Uns 5 anos atrás. E mexeu muito comigo. E eu gostaria que ela falasse o que estava escrito naquele post, que é muito emocionante e eu acho que descreve muito bem o sentimento de uma mãe. Foi exatamente, acho que quando eu li, lógico, depois de muita terapia, depois de aceitar um pouco, o Gabriel ele já estava começando todas as terapias dele, né? Eu li um texto, gente, aquele texto caiu, e daí eu falei que eu li aquele texto e eu aceitei. Eu consegui aceitar a condição do meu filho e consegui me reerguer para lutar por ele. Era mais ou menos assim o texto. Eu não vou lembrar exatamente, mas imagina você vai viajar para a viagem dos seus sonhos. Você vai para a Itália. Então você começa italiano, você começa a aprender, né, a cultura da Itália, começa só imaginar a culinária da Itália. Daí chega o grande dia, você arruma a mala, tudo, vou partir para a viagem dos meus sonhos. O avião aterriza, falam assim para você: bem-vindo, você chegou na Holanda. Como assim? A Itália era a viagem dos meus sonhos. Não, eu quero ir para a Itália. Não, não tem como. Você vai ficar aqui.
Mas como assim? Eu não sei nada da cultura, eu não sei nada da alimentação, eu não sei falar holandês. Não, aqui é o ponto final. Não tem como você ir. A partir daí, você começa a ver a Holanda com outros olhos, né? Que a Holanda, ela tem os campos de tulipas, né? Tem os redemoinhos, tem tudo. Então, você consegue ver a Holanda, mas não sendo aquela viagem dos seus sonhos. Mas você começa a gostar também da Holanda por outros olhos. E eu acho que a maternidade atípica é exatamente isso. Toda mãe que engravida e vai ter um filho, eu duvido que alguém deseje, né? Que, eu quero ter um filho atípico. Não. Só que você vai pegar tudo aquilo que você quis e planejou lá quando estava dentro da sua barriga, vai colocar um pouquinho lá de canto e vai se reinventar. Então a gente vive nessa viagem da Holanda. Então a gente vive e a gente está aprendendo muito. É um caminho assim, foi muito doloroso, agora não é mais doloroso, muito pelo contrário, a gente consegue fazer do limão uma limonada. Muito, com certeza, uma família tão incrível. É. E o Gabriel, ele tem assim, ele é um menino carinhoso, ele beija, abraça os pais, e ele vai no carnaval, e ele viaja de avião. Eu queria perguntar pra você uma questão de viagens, assim, como que vocês fazem pra viajar com ele? Se você também precisa de algum momento, se você consegue viajar com seu marido e deixar ele aqui com seus pais, como que é essa sensação sua? E como que funciona? Tá, viajar é uma coisa que eu acho que vem da família, né? Porque a família inteira gosta de viajar. Então vou começar pelo eu e Marcelo. A gente geralmente, uma vez no ano, a gente faz uma viagem só nós. Então, ou para fora ou aqui mesmo, dentro do Brasil, porque eu acho que isso é muito importante para exatamente desligar. Então, não é nem em relação à maternidade atípica, em relação a ter um momento marido e mulher, que é super importantíssimo. Sim. Também 20 anos, né, gente? Tem que ter isso, né? Seja atípico ou típico. Exato. Exato. Sim, sim. E em relação ao GA, eu lembro que, assim, logo depois que a gente descobriu, teve o diagnóstico, a gente tinha uma viagem programada para Punta Cana. Então, daqui até lá, não me lembro, acho que umas 7 horas de viagem, 6, 7 horas. Só que o GA, ele tava, assim, poucas terapias, e a gente tava tentando entender ele Entrando ainda. nesse mundo, né? É. No mundo diferente, né? Então, como a gente não... Você conversa com a criança, só que o autismo, ele é muito... Ele precisa ver. Então, tipo assim, a gente vai se programar. Hoje em dia eu mostro foto, eu faço calendário de quantos dias faltam para a nossa viagem. Então, eu faço uma programação para ele não ter essa ansiedade também, né? Então, para não criar isso. Só que nessa viagem não foi feito nada disso, porque a gente estava no começo dessas terapias. E pra gente ia ser de boa, só dar o tablet lá e beleza. Gente, acho que passou umas 3 horas de viagem. Essa criança, ela foi para a porta do avião, ele queria abrir de qualquer maneira a porta, porque ele não entendia que faltava ainda para chegar. Ele ia Essa lá... viagem era com ele. Era Eu com entendi ele. que era de marido e mulher. É Tá. que ele era novinho, Tá. então eles estavam ainda... Vocês estavam no Vocês avião. nem pensaram avião. que isso poderia acontecer, eu acho, essa situação. Imagina, como foi uma viagem noturna, ele vai dormir, né? Mas não. Então, ele ia para a porta toda hora e nisso ele começou a ter crises. Então, hoje em dia, eu sei disso. Então, tem coisas que a gente precedem a crise numa criança autista, né? Ô Dani, e você sentiu e sofreu preconceitos em situações como essa, assim? Como que você sentia os outros ou não? Como que foi? No Como começo, é isso? na verdade, no começo foi muito difícil. Então, quando o Gabriel ele fazia alguma coisa que não... eu odeio usar essa palavra, mas não dentro do normal, as pessoas começam a olhar assim, será que essa criança é mal educada? Tipo, de se jogar no chão, de ele tentar falar e não conseguir, às vezes vai me puxando. Antigamente, eu ficava, meu Deus, Gá, assim não. Hoje em dia, não ligo. Porque assim, o problema é do outro, não é meu. Então, eu tô ali para tentar entender o que ele quer. Então, ele me usa muito como uma função para as coisas que ele quer. Então, e as pessoas julgam, as pessoas olham. Tanto é que nessa mesma viagem,
que o Gabriel ele entrou em crise, ele começou a ficar muito nervoso, ele puxava o cabelo dele, puxava o meu cabelo, de ele tentar expressar aquilo e ele não conseguir, que um pai que estava sentado lá no começo do avião viu, eu achei muito bonito da parte dele. Ele, sem perguntar nada, ele falou assim, tá o tablet do meu filho. Às vezes tem outros desenhos para ele. Então ele tentou de alguma forma. E em nenhuma forma ele falou assim, nossa, que menino mal educado. Ai, será que tem algum problema, entendeu? Então foi muito bonito da parte dele, só que foram algumas horas para tentar conter ele e foi difícil. Ô Dani, sabe o que eu queria saber? Você contou que no início, né, a falta de tato para ser bem educada do psiquiatra que estava passando o laudo, falou sobre você estar mais ausente, né, no início na primeira infância dele. Eu queria saber como que é a sua rotina, se em algum momento você parou de trabalhar, se o Gabriel sempre frequentou a escola, como que é a rotina de vocês em família e a sua de mãe? O Gabriel, então, desde 1 ano e 7 meses que eu levei ele para a escola, que a Neuro solicitou, ele está nessa escola até hoje. É uma escola que foi muito acolhedora, então na verdade, a gente cresceu meio que juntos, tanto eu como a escola. Por quê? O Gar era o primeiro autista na escola, diagnosticado, né? Que tem essas, né? É uma escola de crianças típicas e atípicas misturadas. Exatamente. Então, e daí nisso a gente foi se desenvolvendo. Então, hoje o Gai ele estuda, ele está na 4ª série, junto com os amiguinhos dele, junto com 20 crianças também. Então, ele tem a professora e tem 2 ATs, né, que são assistentes terapêuticas. Uma, que é da própria escola, que ela vai reformular toda a programação lá pedagógica, porque todo o material dele é adaptado. Então, ela que faz a adaptação desse material. E a outra é uma profissional que ela vai para ver a base comportamental, que é tudo aplicado em ABA. Então, a ABA hoje a gente sabe que é a única terapia que ajuda em relação ao autismo cientificamente. ABA? ABA. Então, essa terapia ela vai ver muita parte de comportamento. Então, eles trabalham muita parte comportamental. Então, ela tem que estar lá junto na escola, porque se ele começar a apresentar alguma coisa que tem que ter intervenção, tem que ser na hora. Porque não adianta eu depois tentar corrigir em casa. É tudo na hora. Então, assim, ele sai da escola, a mesma coisa sou eu. Então, mas eu falo, eu não sou terapeuta, eu sou mãe. Eu vou até um certo limite também, porque eu falo, eu não posso me engessar também. Eu preciso estar com ele, mas não como terapeuta, eu sou mãe dele, né? Mas eles têm se desenvolvido muito bem. Acabou de passar a semana de provas, assim, você pega o boletim dele, é orgulho. Ele gosta de ir na escola. Ele gosta, ele ama. E você trabalha. Eu trabalho. Eu sou enfermeira. Você nunca parou? Não parei. Eu sou enfermeira de profissão, de profissão. Mas eu trabalhava em Campinas, até o diagnóstico do Gabriel. Então, daqui até o meu trabalho, mais ou menos, eu levava 1 hora e pouco, todos os dias. Mais 1 hora e pouco para voltar. Nessa estrada que, infelizmente, a gente vê praticamente acidente todos os dias, né? Aí aquela ansiedade que já estava melhorando por causa do diagnóstico começou a aflorar novamente. Aí eu fui fazer uma especialização na minha área e hoje eu tenho uma clínica de estética. Então eu consigo conciliar tanto a mãe como também a Dani profissional, que isso é super legal. Deve ter sido importante para você até se autorregular, né? Porque com certeza. A carga emocional, a demanda, né, da maternidade típica já é desgastante. E você chegando, como você fez a analogia, chegando na Holanda sem estar preparada, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, eu falo que às vezes a agenda do Gabriel é mais cheia que a minha. Porque de manhã ele vai para a escola e daí à tarde ele faz ao todo, na semana, 30 horas de terapia. Então, se você pegar, é muita coisa. Então, ele vai para uma clínica e a clínica é em Indaiatuba. Então, além de profissional, mãe, a gente é Uber também, né? Nossa, você vai ficar lá esperando, né? Não, eu vou... Depois tá. eu pego, porque ele fica 3 horas na terapia. Lá. Aí ele fica 3 horas direto nessa terapia. E ele gosta? Ele ama.
Então a gente pergunta, tem dias que eu tô cansada de dirigir, né? Eu falo, ai, Gá, vamos ficar em casa hoje? Terapia. Que ele ama a terapia, então... Então, conta um pouquinho pra gente também como que ele foi diagnosticado autismo nível 3 não verbal. Como que vocês se comunicam? Ele fala um pouquinho, o jeito que ele conversa com a mãe e com o pai é o mesmo jeito que ele conversa com um desconhecido ou não existe muita comunicação? Na verdade, esse não verbal, né, como é classificado, é daquelas palavras que você consegue ter uma interação com a outra pessoa, então de fazer frases mesmo. O que acontece? No caso do Gá, eu entendo tudo por ser mãe, só que ele fala poucas palavras, soltas. Então hoje a gente começou uma terapia que chama CAA, que é a Comunicação Aumentativa Alternativa, que a gente está agora em treinamento. São 2 anos de treinamento, que é através do tablet. Então, ele tem um tablet, que ele está andando com ele, onde ele toca e o tablet vai falando. Então, ele pede agora, mas, gente, estamos bem no começo ainda, tem muito ainda para... E é muito legal que o tablet fala assim, eu quero ir no banheiro, eu quero... Então, além do verbal, ele tentar falar, ele também tem o tablet de comunicação. Que isso, com certeza, eu acho que vai dar um up para ele, porque ele vai conseguir se comunicar 100%. E também a gente vê outras coisas. Como o Gá ele é alfabetizado, às vezes, a professora dele que fala, Dani, eu sei tudo que vocês fizeram no final de semana sem o Gabriel falar uma palavra. Eu falei assim, mas por quê? Ele chega na escola, a primeira coisa que ele faz é escrever na lousa tudo que ele fez. Então, tipo, se a gente foi no shopping, ele vai escrever no McDonald's, Centauro, alfabetizado. Então, ele se comunica. Então, quer dizer, a comunicação não é só o falar, né? Então, hoje em dia tem várias alternativas e a gente está investindo nisso nele hoje. E que bom que você encontrou todo esse suporte, essas terapias, uma boa escola, aonde vocês moram. Tem muita gente que a gente escuta falar que às vezes precisa mudar de cidade, precisa mudar de estado, em busca de tratamento mais adequado, né? Exatamente. E a escola também dá esse apoio, né? Que você sempre esteve lá e pelo que eu sei, a escola abraçou. Ele sempre estudou na mesma escola? Na mesma escola. Isso é ótimo. Então... Aqui em Salto aqui ele em estuda. Salto. E como que os amigos são com ele? E, Dani, eu quero saber como que é a vida dele na escola. E se você já enfrentou algum tipo de preconceito nesse ambiente escolar, assim. Como que é a sua relação com as outras mães e a relação dele com os amigos? A relação dele com os amigos é uma relação muito boa, mas, assim, é uma relação mais superficial. Porque o Gabriel, ele não consegue interagir 100% com a criança. E a criança, ela quer brincar, ela quer falar, quer contar o que ela fez no final de semana, tudo. Mas eles têm muito carinho pelo Gá. Então, vou pegar ele na escola, sempre vem alguém, ai, tia, deixa eu dar um abraço no Gá, e eu peço pra ele, né? E as meninas vêm, abraçam ele, o Gá tá grandão, né? As meninas pequenininhas, vêm, abraça tudo. O Gá, ele é muito querido, principalmente como ele tá inserido na mesma escola, são praticamente as mesmas crianças que começaram, sabe? Cresceram com ele. E todo mundo conhece o Gabriel. Ah, você é a mãe do Gabriel? Eu sou a mãe do Gabriel, não sou a Dani, né? Eu sou a mãe do Gabriel lá na escola. Então, é muito legal ver esse carinho. Então, principalmente das meninas. Eu acho que a mulher começa a cuidar desde criança, né? Então, a gente vê isso bastante. Mas, em relação ao preconceito, aconteceu uma coisa que, inclusive, foi não da escola. Foi na escola que me deixou... Gente, eu não... É difícil me tocar. Porque eu acho que a gente se blinda tanto. Eu fui pegar o Gá... Acho que foi numa sexta-feira qualquer, desse ano mesmo. E eu tava lá pegando o Gá, daqui a pouco eu vejo todos os meninos da classe deles, todos não, estavam faltando uns dois ou três. Estavam saindo assim, e a mãe de um amiguinho. E daí eu só observando, e o Gá aqui, o Gá nem tava correndo, não tava nem prestando atenção. Aí eu vejo e eu escuto uma professora falar para essa mãe, falou assim... Nossa, você arrumou para sua cabeça, né? Levar todos esses meninos na sua casa hoje, por causa do aniversário do X. Aí que me caiu a ficha. Eu falei assim,
o Gabriel não foi convidado. Gente, aquilo... Eu entrei dentro do carro, lá eu vou chorar de novo. Eu sou E a emotiva, gente, sou ariana, mas eu sou emotiva. E a gente junto. Eu entrei dentro do carro, eu fui pra casa, que eu não sei nem como eu cheguei em casa. Eu chorava, eu não queria olhar pra trás, porque o Gabriel tava atrás. E daquilo, eu tentava limpar, e daí eu falei assim, poxa vida. E essa mãe... Assim, o Gabriel, ele não vai, porque se ele vai, eu tenho que ir junto. Era uma sexta-feira à tarde, tem que trabalhar. Mas essa mãe mandou uma mensagem. Sim. Não teve um mínimo de empatia, sabe? Gente, eu fiquei... Isso muito como triste. precisa mudar, né, Mari? Exato, e como isso que você está trazendo é tão importante para a conscientização mesmo, de todas as mães. Né? O Dia das Mães está aí, né? De todas as mães, porque a mãe, como você disse, a mãe do autista, ela é um pouco invisível. E ela não pode ser invisível, porque ela é aquela mãe que ela está, aliás, mais visível impossível, porque ela está presente, atenta a tudo, cuidando de tudo, querendo que o filho dela floresça, se desenvolva, né? E a única coisa que você precisa é apoio, compreensão, carinho, como aquele pai daquele avião, né? Daquele compreensão, respeito, que é o que você, que é o que o Gabriel precisam, né? Para continuar a jornada dele. Então, querida, tudo que você está trazendo é tão importante. E eu fico imaginando, assim, que não é uma coisa que deve ter passado nesses 10 anos. Tanto de outras situações que aconteceram até chegar aonde você já está, que é, meu Deus, que 10 anos incrível, né? E o quanto que ainda a gente precisa ajudar esse mundo. Por isso que acho que a palavra do podcast de hoje é bem isso. É uma história de amor, de... superação, de resiliência, porque imagina quanto de coisas que a Dani precisou se transformar antes de Gabriel, né, e pós-Gabriel, e quanto continua a sua transformação, né, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto ser humano. E olha o que eu pensei agora, gente. A gente vê muito em redes sociais as mães dos autistas indo até lá, ajudando as outras mães. Esse negócio de... Né, como que começou? Como que eu comecei a perceber? A Dani tem uma página dessa para dar aquelas dicas de... Né, gente, como fazer agora? Quais terapias começar? E você percebe que as mães de crianças atípicas, elas têm muito mais esse jeito de ajudar a outra do que essa mãe dessa criança atípica que não passou pela cabeça dela que o coleguinha... está incluído naquele grupo, mas assim, gente, isso me deixa assim, me deixa triste, mas assim, infelizmente, ela não deve ter feito por mal, não acredito. Sim, claro porque que não. Simplesmente ela não passou pela cabeça dela. E tem um dado de realidade que nós temos agora, que é o aumento do índice de diagnóstico. Então, hoje, em 31 crianças, nós temos um caso de autista. Nossa, sim, já. Exatamente. Então, é muito o que a gente estava conversando ali. Se você não é mãe atípica, provavelmente você vai ser tia de atípico, você vai ser vizinha de atípico, você vai ser professor de atípico, avó de atípico, você vai ter algum laço, né, com essa relação atípica. Então, isso realmente é algo para a gente melhorar enquanto ser humano. Para olhar e para ver que, assim, é isso, esta é a nossa realidade, vamos dar o melhor que temos e um mundo muito melhor para essas crianças e para todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco, gente. Sim. E ninguém tá em barco separado. Tá perto da gente cada vez mais. Né? Ô, Dani, eu lembro que você até falou sobre isso, né? O autismo está sendo estudado, né? As causas. Tá. A Dani até falou, gente, pode ser medicamento, pode ser genético. Já veio falando, né, no FDC dos Estados Unidos, já falando do corante. Né, Sério? Tiraram o corante já os da mãe. corantes. Que a mãe... Corante sem comida, balinhas. A da criança. Remédios. Mas isso vocês estão falando depois que a criança nasceu? Às vezes não. Às vezes durante a gestação ou até antes, né? Então tá tudo muito... muito estudado. Gente, assim, hoje em dia não tem nada comprovado. O que eles falam? Que é hereditário. Tá. Então,
Por exemplo, se a gente pegar na nossa família, que a gente saiba com diagnóstico lá no papel, não tem ninguém. Desconfiança? Até temos, mas não tem. Então, pode ser que o gene do Marcelo e o meu gene, com essas alterações de poluição, agrotóxico, tudo, mudou algum gene lá, daí veio o Gabi. Então, e daí muito se discute também, porque assim, tem 2 tipos de autismo. Assim, eu tô falando bem, nada profundamente, eu não sou especialista, gente. O autismo, que é o autismo que a gente começa a ver alguns sinais e sintomas desde o nascimento, e tem outros que chamam autismo regressivo, que é o que aconteceu com o Gá. Com 1 ano e 4 meses, ele começou a perder as habilidades que ele tinha. Então, muito se fala, daí falam do corante, do agrotóxico, se consumiu X medicamento nessa primeira infância. Eu não sei se eu vou dar a informação correta, eu também não sou especialista, mas se fala um pouco em neuroinflamação, Neuroinflamação, que falam também que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se você consome muito alimento que é inflamatório, tem-se essa inflamação também no cérebro. Tanto é que quando a gente recebe o diagnóstico, você sai disparando e vendo tudo, assim, acredito na terapia ABA, sim, mas também eu já coloquei outras coisas em conjunto, que a gente caiu a gente conheceu uma nutróloga, que a base dela é exatamente tirar essa inflamação da criança, Ótimo. né? Então, a gente fez uma dieta sem glúten e sem caseína durante 1 ano. Foi muito difícil. E você percebeu melhora? Como é que... Pouca melhora. Não foi uma melhora assim, que nem ela tinha vendido pra gente ali naquela época. Daí a gente fez reposição de B12, porque a B12 dele era muito baixa também, e algumas outras vitaminas também. Então, durante 1 ano, teve melhora? Teve. Mas do jeito que eu tinha estudado sobre aquilo, eu me frustrei um pouco. E deu, Gabriel, come de tudo. Vai ter que testar. Não é alérgico, não é nada. Acho que eu, como mãe, eu ia querer testar também. Pior que vai acontecer não funcionou como eu esperava. Vamos ver se tem um outro estudo saindo, que a gente pode fazer. E é isso, né? Nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desistir. Então, a gente também, uma outra coisa que a gente fez, que foi bem no início da terapia, procurei um psiquiatra infantil, nunca mais vou sem ser infantil. E ele é muito defensor do canabidiol. Então, a gente fez a terapia também de canabidiol com o Gabriel. Teve uma melhora também, mas assim, na época, na verdade, a gente tinha que importar dos Estados Unidos. Então, era uma terapia muito cara. Hoje em dia, a gente já consegue comprar aqui, né? Mas também, eu pensei que ia ter uma melhora muito significativa e para o Gá não deu. Mas a gente sabe que para outras crianças está funcionando muito bem. Então, tudo que vai saindo de novo, tem pouco estudo, mas está testando? A gente testa. A gente está indo e testando. Ô, Dani, nosso tempo já está correndo aqui. Eu acho que pelo menos uma pergunta cada uma deve ter. Precisamos. E também imagino que você tem alguma mensagem, de repente, que você queira passar para quem estiver assistindo a gente. E quem assistiu até aqui também, eu quero agradecer. Ô, Dani, eu não sei se vou pisar num terreno delicado aqui, mas com tudo que você viveu e aprendeu, né, com o diagnóstico do Gá, eu queria saber se você faz planos. Para o futuro? Olha lá vai eu começar a chorar de novo. Na verdade, assim, eu falo que eu e Marcelo, nós somos os opostos que se atraem. Eu sou muito realista, eu vivo muito hoje. E penso muito no presente. Ele não, ele faz um monte de planos. Acho que por ser engenheiro também, daí ele consegue controlar um pouco melhor. O futuro é muito incerto. Então, isso ainda eu cavoca aqui dentro. Por quê? Eu falo que eu quero pro Gá. Se você me pegasse quando eu estava grávida, para o futuro que você quer, eu quero que meu filho tenha feito tal faculdade, vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não. Para o Gabi, eu não quero nada disso. Sabe o que eu quero? Eu quero que ele saiba viver sozinho. Porque o dia que eu faltar e o Marcelo faltar, então eu ensino ele para quê? E as terapias também são assim. Para AVD, que a gente fala, que são atividades da vida diária. Então, nas terapias, é o básico que a gente promove ali. Então, escovar o dente, tomar banho, ir no supermercado, fazer uma compra.
Hoje o Gá ele precisa totalmente de apoio. Por isso que é nível 3. Então, o meu futuro é que eu possa ir descansar se o Gabriel conseguir viver sozinho. Aí eu vou em paz. Mas eu não faço futuro, eu não faço muitos planos. Eu quero só que ele seja feliz e fique muito bem. Todo mundo com os olhinhos brilhando. Ô, Dani, eu não tenho... Olha, eu aqui, ó. Não presta seu lencinho. Eu não tenho mais perguntas pra você, eu só tenho que... eu consigo, nesses anos que eu fui vendo as suas atitudes com o seu filho, é muito bonito. É muito bonito de ver, porque uma das coisas que eu mais gosto de ver na minha vida é esse carinho de mãe com filho, de filho com mãe. E eu consigo ver como você e o Marcelo também, eu acho vocês um time, sabe? Uma equipe. Como vocês estão fazendo a vida do Gabriel melhorar. E eu tenho certeza que ele vai, sim, conseguir se cuidar sozinho. Porque vocês estão batalhando por isso desde o dia que veio o diagnóstico. Exato. E isso a gente vê e é muito admirável. E parabéns, porque essa força sua, eu não tenho nem palavras. Você é maravilhosa. Ai, obrigada. Mas eu vou falar uma coisa, eu vou fazer um adendo. Essa força minha, não. Eu falo que é uma força de mãe. Porque, assim, o Gá é meu presente mesmo. Mas se esse presente fosse concebida qualquer uma aqui, eu tenho certeza que vocês fariam isso também, né? Eu falo que eu fiz... Lógico, às vezes eu olho para trás e falo assim, poxa, eu devia ter pego esse meu luto da não aceitação dele, ter corrido atrás, será que ia ser diferente? Então me cobro ainda por causa disso. Mas se o Gá pedir a lua, eu vou trazer a lua para ele. Tenho certeza. Tenho certeza. Eu faço tudo pelo Gá. Pelo Gabi. Bom, eu tenho um monte de perguntas ainda, porque a sua história ela é muito, muito curiosa no sentido quanto que a gente tem que aprender com você, né? O quanto que você traz para ensinar, né? Ai, perdão. Porque Ai, chora e ri. Gente. Por que vocês acham que eu tava Eu nervosa? já sabia que isso assim. É que pra vocês foi um baque. Pra você foi mais baque. calma, gente, calma. Quer um pedacinho do É lencinho? isso, entendeu? Climatério? Peraí, então. Você entendeu? Peraí que a gente divide o lencinho, que eu Essa peguei parte- bastante. Climatério é Essa isso. parte eu gosto Ó. de... Fácil, não. Falei pro Gui, caprichar no rímel, prova d'água. E você, né, ouvindo você nesses 30 minutos, a gente vê a imensidão de força, de resgate de si mesma, de transformação, de tantas coisas que habita o seu coração. E o que te moveu foi amor. Tem coisa mais bonita que isso? Então, que bom. Obrigada. E parabéns. E sorte desse Gabriel. Sorte. E eu vou falar uma coisa, eu acho que de tudo que eu falei aqui, acho que eu não falei metade para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu realmente, abri meu coração aqui para vocês hoje. E o mundo agradece. E eu quero... E assim, eu acredito que vai ficar tudo bem. Eu já passei por coisa pior com o Gá. Eu penso no futuro aí cheio de esperança, de amor e que a sociedade mude um pouco, né? Porque principalmente essas crianças que convivem com o Gá, eu sinto que elas são crianças diferenciadas mesmo. Com certeza. Então, se o Gá for sofrer um bullying, tipo, daqui a algum tempo, eu não sei, mas assim, pelo menos o meu filho eu tô criando para, né, para que ele seja força. As nossas sobrinhas que estão, né, estão crescendo agora, elas vão crescer com o Gá e ver que ele é uma criança diferente. E eu acho que vai ser maravilhoso para elas. Então, eu quero que para as outras crianças e para essa sociedade veja que tá tudo bem A ser inclusão, diferente. né? Tá isso. tudo bem. Uhum. Então, na verdade, o Gá não é o problema é da Com sociedade. certeza. Com certeza. Exato. É isso. Exato.
Muito lição obrigada. de vida hoje, Dani. Meu Eu não Deus. tenho, sério, eu tô muito, muito feliz da gente ter tido esse papo tão rico, tão emocionante. E. Meu, você vai ter que voltar, né? Ela falou com o coração, E a gente falou sobre mãe, né? Sobre essa maternidade, mulher, 40 anos. A gente chegar nessa fase da nossa vida. Eu acho que foi até por isso que você veio aqui falar com a gente. Porque você tá nessa fase. Tô nessa fase. De falar assim, gente, agora eu vou falar, agora eu vou fazer. Agora eu Fase vou... da loba, né? Então, olha lá. é leoa. Que a da gente leoa. começa a falar, né? Mas você tá de parabéns, amiga. Você é maravilhosa. Que inspiração. Obrigada, meninas. Obrigada. Que sorte a nossa. Ai, que sorte nossa. Obrigada, amiga. Obrigada. Foi incrível.